Furacão à vista, alerta de tempestade de categoria 3 é emitido para parte da Flórida. 8 regiões já receberam ordem de saída imediata. Green Card, há 8 milhões e meio de pedidos pendentes para o documento de residência permanente aqui nos Estados Unidos. Força de trabalho estrangeira, 11 mil ofertas de emprego no país poderiam ser ocupadas por imigrantes. Polêmica, inteligência artificial ganha feira de quadros no Colorado e provoca discussão na internet. E tendência intimista, com inflação alta e escalada de preços, noivos não desistem do sonho de trocar alianças e estão optando por microcasamentos. Os noivos estão mais econômicos, mas não deixam de celebrar o seu casamento. Boa noite. A edição de hoje começa com a notícia de que há 8 milhões e meio de pedidos pendentes de Green Card, o documento de residência permanente aqui nos Estados Unidos. Os atrasos do serviço de imigração durante a pandemia e a falta de mão de obra dobraram essa fila de espera. Em alguns casos, o documento pode levar anos para sair. Os advogados de imigração alegam que nos últimos 30 anos não houve uma reforma significativa no sistema migratório. O número de vistos, residências, naturalizações e autorização de trabalho mais que dobraram nos últimos anos, sobrecarregando as autoridades federais que não têm capacidade para processar tantos pedidos. A fila de espera para o Green Card, por exemplo, já soma 8 milhões e meio de pedidos. Esse acúmulo piorou na era Trump com as medidas mais rígidas para emitir permissões e também na pandemia, que reduziu a mão de obra e fechou escritórios de imigração. Nesses períodos, os pedidos de visto sem resolução aumentaram em 1/3. As cortes de imigração já acumulam 1,8 milhão de casos pendentes, 25% a mais que em outubro de 2021. Para quem espera migrar com o patrocínio de um familiar, a espera pode ser de até 19 anos. Os mexicanos e filipinos são os que mais sofrem com esses atrasos. Entre os brasileiros, a espera média para o Green Card está de 2 a 4 anos. O USCIS prometeu contratar novos funcionários, reabrir escritórios e agilizar os serviços. Os brasileiros podem ser os beneficiados. O Brasil foi o 8º país que mais recebeu Green Card no ano passado. Foram 17.952 emissões do documento, que garante o direito de morar e trabalhar de forma permanente no território americano. É preciso acompanhar o processo e cobrar agilidade. Atrasos por parte da agência de imigração, a USCIS, já vêm de longa data. Entidades de apoio a imigrantes e advogados de imigração já vêm reclamando disso há mais de uma década. Mas o que era ruim acabou ficando pior depois da administração do ex-presidente Trump, agravado pelos fatores também da pandemia. Mas existe uma solução para alguns tipos de casos, chamado Premium Processing, que é uma taxa que se paga para a imigração para acelerar o processo. Mas hoje está limitado para alguns tipos de processo de trabalho. Existe um projeto de regulamentação para expandir a categoria de processo que você possa pedir essa aceleração pagando, né, o Premium Processing. Mas ainda é só um projeto. Não existe ainda nada de concreto, mas nesse projeto prevê-se taxa então de $2.500 a $5.000, o que é uma taxa bem salgada. Pois é, e são justamente os imigrantes que estão aí na fila de espera por vistos ou asilos que poderiam ajudar na crise de falta de mão de obra aqui nos Estados Unidos. Nunca a necessidade de trabalhadores estrangeiros foi tão alta como agora, principalmente nas áreas de agricultura e hospitalidade, que são as mais prejudicadas pela falta de funcionários. As autoridades americanas já deportaram cerca de 1 milhão de imigrantes que tentaram entrar no país sem documentos nos últimos 10 anos, segundo a instituição mexicana Colégio de la Frontera. Essa massa humana poderia ocupar vagas que não conseguem ser preenchidas por falta de mão de obra nos Estados Unidos. Existem cerca de 11 mil ofertas de emprego no país que estão em aberto. Só na área de construção são 434 mil vagas disponíveis.
Avaliando por uma outra perspectiva, em apenas 12 anos, os adultos com 65 anos ou mais vão superar as crianças com menos de 18 anos pela primeira vez na história dos Estados Unidos. Por volta de 2024, as projeções apontam que o país terá 2,1 trabalhadores dependendo do sistema previdenciário social, mas não vai ter mão de obra ativa suficiente para manter a viabilidade econômica desse sistema, um sinal claro da necessidade dos imigrantes trabalhadores. Os agentes de imigração já prenderam e devolveram milhares de imigrantes que estavam vivendo no país sem documentos. A grande maioria dos deportados são de homens com diploma do ensino médio, jovens que têm entre 15 e 39 anos, com experiências nas áreas carentes do país, como construção, serviços, indústria, técnicos e funcionários administrativos. Estes 3 empresários da Flórida dizem que não entendem como o governador Ron DeSantis enviou imigrantes para Massachusetts quando o estado está carente de mão de obra em quase todos os setores. Jessica Cooper tem uma pequena fazenda fora de Orlando, vende para restaurantes em grandes atrações como a Disney World. É uma operação de todo o ano, mas ela não consegue encontrar pessoas para trabalhar. This is a hard job, right? This is not for everyone. Michelle Daugherty, presidente de uma empresa de construção e empreiteiros, enfrenta o mesmo problema na Flórida. A indústria de construção está com a força de trabalho envelhecida e a chegada dos imigrantes poderia ser um fôlego para o setor que necessita de funcionários. Temos empregos para eles, temos oportunidades, não apenas para cuidarem de si mesmos, mas de suas famílias, disse ela. We have opportunities for them to not just take care of themselves, but their families. Há um déficit de 1,5 milhão de empregos no setor de hospitalidade também. Cerca de 1.800 são apenas na Jean Galten Hotel Management Company. O presidente da empresa, Jean Galten, disse que ele mesmo está tendo que arrumar camas porque não encontra funcionários. Você consegue imaginar o presidente fazendo as camas? Pergunta ele. I was making beds a couple of days ago. Os 3 empresários defendem a vinda de imigrantes como uma solução e não uma crise para o país. E olha, os imigrantes que foram levados de avião para uma ilha em Massachusetts, a mando do governador da Flórida, Ron DeSantis, estão recebendo ajuda de advogados locais para conseguirem visto como de vítimas de crime. Os advogados alegam que os 50 imigrantes que chegaram de surpresa em Martha's Vineyard foram enganados com falsas promessas, colocados num avião e largados sozinhos numa ilha. Os especialistas pretendem aí pleitear o visto U, alegando que os indocumentados foram vítimas de sequestro, extorsão, conspiração de corrupção e tráfico de pessoas também. O visto U é um status de imigração para não cidadãos que sofreram abuso físico ou mental por causa de uma atividade criminosa. Com esse visto, as famílias podem permanecer até 4 anos nos Estados Unidos e depois tentar se tornar aí residente. E para os imigrantes que procuram uma nova profissão, que tal ser comandante de cruzeiro? Pois é, uma universidade de Miami, aqui no sul da Flórida, acabou de lançar esse curso aí por causa do aumento de turistas que buscam navios gigantes para passear. O curso vai ser aplicado na Escola Chaplin de Gestão Hoteleira e Turística da Flórida, em parceria com a FIU. Vai se chamar Maestria em Ciências de Gestão Hoteleira para Linhas de Cruzeiros. A Flórida possui os portos mais movimentados dos Estados Unidos. 59% de todos os viajantes de cruzeiros partiram de Miami, Everglades, Tampa e Jacksonville. Só em Miami foram 7 milhões de pessoas em 2019. Cerca de 20 linhas de cruzeiros e 55 navios atracaram no porto, o que gerou um lucro de 112 milhões de dólares. Com a pandemia, o setor foi obrigado a desacelerar no mundo. Mesmo assim, no ano passado, 28 novos navios foram lançados em diferentes países e outros 20 devem chegar ao mar até 2023. A demanda reprimida durante a pandemia deve impulsionar as viagens por cruzeiros para novos patamares nos próximos anos, principalmente em
Miami. Por isso, a necessidade de novos comandantes para atender a alta demanda projetada pelos especialistas. Eu vejo uma iniciativa como essa como uma excelente oportunidade para quem está querendo dar uma guinada na sua vida, de fato, buscar novos desafios, buscar uma melhora na sua condição de vida, assim, porque a gente consegue observar que nesse setor de transporte marítimo, devido à falta de mão de obra qualificada, à escassez de mão de obra, as remunerações, os benefícios são bem elevados para poder atrair esse pessoal para trabalhar embarcado. É óbvio que trabalhar embarcado requer abrir mão de algumas coisas, você não fica ali no seu convívio natural no dia a dia, você tem que se habituar à distância, mas são desafios e a recompensa é muito grande também. Você não ganha só na parte de remuneração, você ganha em cultura, ganha em conhecer outros lugares, e é bem bacana você fazer parte desse processo, dessa roda que é trabalhar no transporte marítimo. E eu entendo que esses 2 anos aí que a gente estava com pandemia, deu uma desacelerada no setor, mas a tendência é que as coisas voltem a crescer mais e que o mercado fique cada vez mais favorável para quem busca trabalhar nessa área. No próximo bloco tem matéria sobre o furacão Ian. Não sai daí que a gente mostra as ordens de saídas obrigatórias emitidas por alguns condados do centro da Flórida, os preparativos da população, os hospitais e os aeroportos que estão fechados. A previsão é que o furacão chegue amanhã na região como categoria 3. A gente também te mostra o drama dos imigrantes que tentam entrar ilegalmente aqui no território americano, como eles são tratados pelos traficantes de seres humanos e como são abandonados à própria sorte. A gente volta já. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Já voltamos e com o drama que os imigrantes passam para entrar aqui no território americano ilegalmente. Eles são tratados aí como objetos pelos atravessadores que buscam apenas dinheiro. Muitas vezes são abandonados à própria sorte. A reportagem é da Eloá Orazen. As imagens são chocantes. Dezenas de imigrantes indocumentados foram encontrados dentro de um caminhão no Texas. Calma. Um por um. Manobras arriscadas como essa são cada vez mais comuns entre aqueles que buscam viver nos Estados Unidos a qualquer preço, mesmo que custe a própria vida. Just pick one and I'll help you up. Entrar nos Estados Unidos ilegalmente por vias terrestres é praticamente uma sentença de morte, já que para cruzar a fronteira americana pelo deserto a pé, uma pessoa precisaria de pelo menos uma semana de longas caminhadas e um volume de água impossível de se carregar. Só no ano passado, quase 7.000 pessoas foram resgatadas na fronteira, a maioria apresentando severos sinais de hipertermia e desidratação. Mas sobreviver à jornada é só o primeiro de muitos obstáculos que os imigrantes ilegais enfrentam nos Estados Unidos. É extremamente complicado quando a pessoa pega na fronteira, pela razão que imediatamente ela entra em processo de remoção. E esse processo de remoção, no momento, ele é prioritário para o governo americano. Ou seja, juízes estão sendo contratados e a meta nesse momento é deportar o imigrante nos primeiros 300 dias de entrada. Essa é a norma agora, essa é a regra, ou seja, o imigrante vai conseguir pleitear uma legalização por asilo político, que não é fácil, tem que ser provada, ou o imigrante vai ficar aqui como foragido, né? Ou seja, se ele for pego de novo, esse imigrante será inafiançável. De acordo com dados da Casa Branca, os Estados Unidos devem encerrar o ano fiscal de 2022 com mais de 2 milhões de prisões relativas à imigração ilegal. No ano passado, o total foi de 1,7 milhão de prisões. Chama a atenção o número de brasileiros deportados neste ano, mais de 2.000 só no primeiro semestre, um verdadeiro recorde. Ainda falando dos imigrantes, muitas autoridades e políticos estão acusando os indocumentados que tentam entrar aqui no país pela fronteira do México com os Estados Unidos como responsáveis por trazer drogas para dentro do território americano. Só que isso foi comprovado como mentira.
O fentanil é um opioide sintético que cada vez mais fica popular aqui nos Estados Unidos. É uma droga que, segundo o CDC, Centro de Controle de Doenças, é até 50 vezes mais forte que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina. Uma pesquisa recente da empresa Ipsos indicou que 39% dos entrevistados acreditam que o fentanil chega aos Estados Unidos através dos imigrantes que cruzam a fronteira de forma ilegal e sem documentos. 27% pensam que essa informação é falsa e 34% não sabem opinar. Segundo o professor David Beer, especializado em estudos migratórios do Instituto Cato, essa associação foi feita erroneamente por causa da alta quantidade de drogas que chega ao país através do México, mas esses produtos são trazidos por traficantes e não famílias de imigrantes. Segundo o Serviço de Investigação do Congresso, a maioria do fentanil e outras drogas que passam pela fronteira acontecem através de carro ou caminhões. Acontecem através de carros ou caminhões em um processo legal no esquema montado por cartéis mexicanos. Só no último ano fiscal, de outubro de 2021 até agora, 2022, já foram apreendidos 11 mil libras de fentanil, cerca de 4.900 quilos, segundo o Escritório de Aduanas e Proteção de Fronteira. Em nenhum dos casos, a droga estava ligada a indocumentados, muito pelo contrário, 82% dos crimes relacionados ao tráfico foram feitos por cidadãos americanos. E olha, depois do intervalo tem matéria sobre como a inflação alta atingiu os mercados aí de casamento nos Estados Unidos e o que eles estão fazendo para manter o sonho da troca de alianças. Tem ainda uma pintura polêmica criada por uma inteligência artificial que ganhou o prêmio principal numa feira de quadros no Colorado. Injusto ou correto? A gente mostra tudo daqui a pouquinho. Até já! Já voltamos e para falar da nova tendência entre os noivos, o microcasamento. Pois é, com a crise econômica, a inflação alta e a escalada de preços, os casais resolveram manter os planos de troca de alianças, mas reduziram os gastos. Quem conta essa história pra gente é a Giovanna Lucatelli. Decoração exagerada, excesso de convidados, buffet com grandes margens de sobra. Cenários assim já não se vê com tanta frequência em festas de casamento. Os novos casais já estão mais comedidos nos gastos com as celebrações das bodas. Para a realização da festa dos sonhos, os noivos mantiveram os pés no chão e nas mãos a calculadora com uma planilha de gastos mais enxuta. Isso porque os preços dos insumos de festas dispararam devido à pandemia, reflexos também da crescente inflação, além da crise na cadeia de suprimento e também do tumulto político, além do clima severo, que prejudicaram alguns mercados mundiais de exportação. Um desses itens inclui flores, também vestido da noiva, aluguel do local do evento e até a comida do buffet, que registraram aumento de preços. Muitos clientes estão até reduzindo a lista de convidados, quantidade na decoração e até pechinchando desconto com os profissionais do setor. A pandemia fez com que muitos noivos adiassem as festas e agora, com a reabertura, os casamentos se acumularam e os organizadores de festas estão com a agenda lotada. Muitos noivos, inclusive, revendo o orçamento. Eu percebi muita diferença dos casamentos realizados há 2 anos atrás aos casamentos atuais. Porém, os noivos estão mais econômicos, mas não deixam de celebrar o seu casamento. E olha só essa notícia, um computador pintou um quadro que ganhou o primeiro lugar numa feira estadual no Colorado. O problema é que os artistas não gostaram nada do resultado e chamaram de injusto. O caso viralizou na internet. Este é o polêmico quadro alvo da ira dos pintores. A obra de arte foi feita por um programa de inteligência artificial e vendida por $750. O dono do computador alega que não quebrou nenhuma regra. Ele usou palavras para orientar o computador a desenhar o que ele imaginava. O resultado, diz ele, foi pura arte. Pois é, só que os colegas não pensam bem assim não, viu? Para eles, a obra é artificial e sem calor humano. Milhares de pessoas concordaram na internet. No ano que vem, a
Feira de Pintura do Colorado vai criar um setor apenas para pinturas feitas por inteligência artificial. A gente conversou com uma artista plástica sobre esse assunto aí. Olha só o que ela falou. Existe um encantamento natural dos humanos com a tecnologia e seus milagres. Por outro lado, por conta desse encantamento, uma espécie de delegação da inteligência, da capacidade, do protagonismo humano, da arte, da criatividade. Então, esses dois aspectos são muito críticos aqui, porque há uma delegação, sim. Por outro lado, vamos ver a arte digital versus os programas que aí existem. A arte digital requer um artista, desenho, cor, composição, tudo que a arte requer usando o meio digital. Outra coisa é um programa construído através de algoritmos em cima das próprias obras de artes realizadas no mundo. Essas duas coisas são muito diferentes. A primeira requer um artista, o outro um programador. No próximo bloco tem missão histórica. A NASA atingiu um asteroide com uma nave para tentar desviar a órbita da pedra espacial. A missão foi comemorada pela Central de Comando da Agência Espacial. Tem também as últimas notícias do furacão Ian, que já obrigou a retirada de centenas de pessoas da região central da Flórida. O fechamento de aeroportos, hospitais e escolas também. O olho do furacão deve atingir amanhã a região central da Flórida como categoria 3. A gente volta em instantes. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e para falar do sucesso da missão espacial inédita da NASA. Ontem à noite, uma sonda se chocou com um asteroide para desviar a rota da pedra espacial. A NASA investiu 330 milhões de dólares nesse teste. A Central de Comando da Agência Espacial comemorou o feito. A missão DART colidiu com sucesso contra a Lua Dimorphos, de 160 metros de diâmetro a 11 milhões de quilômetros da Terra. A operação inédita da NASA foi transmitida ao vivo pela internet ontem à noite. Ainda não se sabe se o asteroide desviou a rota ou não. Será preciso esperar mais algumas semanas para saber se essa parte da missão teve êxito. Esse é o primeiro teste do tipo. A NASA disse que o objetivo desse programa é testar a capacidade de desviar possíveis corpos celestes que venham em direção ao nosso planeta num futuro distante. A NASA garantiu que essa pedra espacial não oferece perigo à Terra. Só foi escolhida pela facilidade de ser monitorada. O impacto da sonda no asteroide deve apenas ter criado uma cratera de metros de largura e lançado quilos de rocha e poeira no espaço. Agora a gente fala do furacão Ian. A tempestade já passou por Cuba e segue agora rumo à Flórida como categoria 3. Parte do sul do estado sentiu durante todo o dia de hoje os reflexos da proximidade desse mau tempo aí. A previsão é que Ian chegue à costa oeste do estado na quarta-feira, amanhã. Tampa estaria na mira do olho. Em 8 regiões da Flórida, moradores receberam ordem para sair imediatamente. A Carla Marinho tem todos os detalhes. Uma ordem de evacuação obrigatória foi emitida para todos os residentes do condado de Williamsburg, na região de Tampa. As pessoas que vivem na chamada Zona A, ou seja, próximo às praias, canais e lagos da região, além daqueles que moram em barcos e casas pré-fabricadas, conhecidas por aqui como mobile home, devem sair imediatamente. Para os residentes da Zona B, um pouco mais afastada dessas áreas, a evacuação é voluntária. Para o restante dos moradores da região, a recomendação é aguardar as atualizações sobre a passagem do furacão Ian. E isso é o que Beatriz está fazendo. Ela mora em Sarasota com a família, região praiana da Flórida, mas um pouco distante da área de evacuação obrigatória. Então, eu realmente estou aguardando que as autoridades vão passar, né? Igual eu falei, já falaram sobre a zona A e B, porém, C e D ainda não. Então, eu vou aguardar até que eles realmente
realmente falem, olha, vocês precisam evacuar, e aí sim eu vou sair, porque também tem a questão que as estradas vão estar super cheias, a questão do combustível, né, que muitos lugares já estão sem, ou então muitas filas, então tem que ser muito prudente, né, nessa decisão. Nos quase 4 anos em que mora na região, essa foi a primeira vez que o alerta deixou a brasileira realmente preocupada. Na casa, ela já separou mantimentos e equipamentos e até as malas estão prontas no caso de um novo alerta. Esse balcão eu estou tentando manter as coisas sempre carregadas. Então aqui temos lanternas, Bíblia, né? E já aqui o Arthur bagunçando um pouquinho mais. Temos água, também tem já pacote dentro do carro. A bolsa dele, que também já coloquei alguns brinquedos, remédio, fraldas, né, lenço, essas coisas. E uma mala pequena também pra gente, que também já estão com os documentos. As autoridades do condado anunciaram uma lista de locais de abrigo para o público em geral, pessoas com necessidades especiais e famílias com animais de estimação. As escolas estenderam para até sexta-feira o cancelamento das aulas. Supermercados e outros estabelecimentos comerciais informaram que não vão abrir nesta quarta-feira. Hoje, os aeroportos internacionais de Tampa e Orlando anunciaram a pausa nas atividades. Em comunicado à imprensa, eles pediram para que os passageiros com viagens agendadas entrassem em contato com sua companhia aérea e não fossem para o aeroporto, pois o lugar não é abrigo. O furacão Ian deve atingir a costa oeste da Flórida nesta quarta-feira com uma tempestade de categoria 3. A região que compreende Tampa, Sarasota e St. Petersburg é o alvo mais provável para o primeiro impacto deste que já foi considerado o maior furacão na região dos últimos anos. Para o climatologista especializado em furacões, Marcel Ligabot, os moradores das áreas mais críticas devem levar a sério os alertas emitidos pelas autoridades. Uma coisa quando a gente fala de furacões, a gente tem que ter consciência que é um fenômeno marítimo, tá? Que traz água para o continente, ou em forma de chuva ou através da força da água do mar. Então, na verdade, o furacão, o principal impacto dele, 90% das suas perdas e danos são provocados por água. Então, no que tange a água, toda a porção litorânea que se estende de Tampa até Fort Myers vão sofrer fortes alagamentos com a força das ondas do mar. Tá? Então, espera aí que suba o nível da água nas ruas até 3 metros em algumas regiões. Por isso que eles dão, as evacuações são obrigatórias, no que a gente chama de zona A. Bom, fica aí o alerta, vocês viram na matéria, vai chegar amanhã com força total na região central da Flórida, então todo mundo atento aí às notícias, bem preparado. Vamos ver como é que vai estar o tempo no resto do país, vamos ver como é que está o clima, então vamos dar uma olhadinha? Olha, Boston, sol entre nuvens, mínima de 53, Nova York também, tempo encoberto, Washington também, máxima de 70, mínima de 52, Orlando e Miami, chuva, mínima de 74, máxima de 86 graus Fahrenheit. Dallas e Houston, sol forte, máxima de 90 graus Fahrenheit, mínima de 62 na região. Vamos dar uma olhada agora em Washington, Seattle, tempo aí chuvoso, mínima de 58 graus Fahrenheit. São Francisco, sol entre nuvens, mínima de 58. Los Angeles, sol forte, máxima de 96. E Las Vegas, sol forte também, máxima de 96, mínima de 73 graus Fahrenheit. Bom, o Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera então vocês amanhã às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Você fica agora com mais um episódio da 4ª temporada da série Reis. Boa noite.